de oração, como de costume, eu vou tirar o dia inteiro para tentar correr atrás, né, dos equipamentos, dos produtos de higiene, né, que eles pediram para que fosse usado a partir de agora. Então eu terei essa segunda, não usarei a segunda-feira amanhã para fazer isso. E na quinta-feira que vem, né, a nossa reunião de oração voltará normalmente lá no prédio Jardim Santana. Amém, irmãos? Está claro isso para os irmãos? Amém? E é o que eu peço para os irmãos é que todas as vezes que vocês vierem, né, para o culto, ou até mesmo, né, para a célula, para alguma reunião, né, que a igreja promove, você vá com sua máscara. Não esqueça a sua máscara. Porque se a fiscalização bater lá e pegar você sem máscara, em uma reunião que é da nossa igreja, da nossa comunidade, além de você ser multado, a igreja vai ser multada também. Então, misericórdia, guarda a vida da sua igreja, amém? Guarda a vida do seu pastor, amém? Aleluia, não vamos deixar que isso aconteça. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Olha ao Senhor nesta noite para que Ele te dê espírito de revelação. Olha para que você tenha um coração aberto para receber as verdades do céu. Olha para que Deus fale com você e o que Ele falar possa promover vida, transformação sobre a sua vida nessa noite, amém? Olha agora, declare isso. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te pedimos espírito de revelação. Fala conosco por meio da sua palavra. Nós declaramos, ó Deus, que tudo aquilo que for compartilhado, tudo aquilo que for ministrado, promoverá, causará efeitos poderosos na vida dos meus irmãos. Sairemos daqui nutridos, enriquecidos, abençoados com a sua poderosa palavra, que é vida abundante para nós, em nome de Jesus. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela tem fome da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aumenta só um pouquinho. Está dando para ouvir bem, irmãos, vocês? Amém, queridos. Nesses últimos dias, nós ministramos uma série de mensagens sobre a volta do Senhor, sobre, né, o nosso encontro com Ele no arrebatamento. Quantos participaram dessas séries de mensagens que foram ministradas? Glória a Deus. Foi enriquecedor, não é verdade? Você sabe, esse tipo de assunto costuma ser um assunto empolgante para muitos irmãos. Por quê? Porque ele fala de escatologia, ele trata a respeito, né, da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. E temas como esse sempre são muito empolgantes, né? Muitos irmãos se sentem empolgados quando ouvem esse tipo de mensagem, quando estão em contato com esse tipo de mensagem. Mas deixa eu falar algo para os irmãos. Para minha surpresa, se é que eu posso dizer isso, né? Algumas reações inesperadas em alguns irmãos aconteceram depois que essa série de mensagens foram compartilhadas, foram ministradas. Então, o nosso desejo ao falar, né, de escatologia, ao falar do Apocalipse, ao falar do arrebatamento, ao falar, né, desse encontro que nós teremos com Jesus nos ares, o nosso desejo era promover fé no seu coração, certo? Era estimular, fomentar, né, fé no seu coração. Mas infelizmente muitas pessoas, muitos irmãos tiveram um sentimento, uma reação, uma sensação contrária. Em vez de eles ficarem empolgados com a mensagem, né, estimulados com a mensagem, o que eles sentiram foi medo, preocupação, angústia, receio, né, com a volta do Senhor. Eu não estou aqui para julgar ninguém, misericórdia, quem sou eu? Até porque quando eu ouvia esse tipo de assunto ser compartilhado, ser ministrado nas igrejas que eu ia, quando eu era apenas um menino, né, uma criança na fé, eu também, né, manifestava esse tipo de sentimento, de sensação. Eu ficava preocupado, eu ficava com medo, eu ficava angustiado. Será que se Jesus voltar eu vou estar preparado? Será que, né, o arrebatamento acontecendo da maneira como os pastores estão falando, eu vou
passei por isso, eu já enfrentei isso, né? E eu não julgo quem passou por isso, quem está enfrentando isso, quem fica com medo quando ouve esse tipo de mensagem. Mas você precisa entender algo aqui, irmãos, muito claro. O medo, ele não é um sentimento. O medo não é apenas uma sensação. O medo é um espírito. E esse espírito, ele não procede de Deus. Ou seja, o medo não procede de Deus. Diga assim comigo: o medo não procede de Deus. O medo, para quem não sabe, ele surgiu pela primeira vez no dia que o homem pecou. No dia que Adão pecou, lá no Éden. A Bíblia diz que Adão, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido, certo? Depois que ele come esse fruto, ele ouve a voz do Senhor. E aí, ao ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz que Adão teve medo. Medo de Deus, medo da voz do Senhor. Presta atenção, por que o medo veio? Por que o medo se manifestou? O medo se manifestou por causa do pecado do homem. Porque Adão pecou. Você está me entendendo? Então o medo não é um espírito, não é uma reação vinda de Deus. Não, o medo é um espírito, é uma reação que é fruto do pecado, que é resultado de uma consciência, né, cheia de erros, de pecados. Vocês não estão me entendendo? É isso que acontece. Quanto mais você vive consciente de erro, quanto mais você anda consciente dos seus pecados, das suas falhas, você terá medo. Medo de Deus. Menos fé você terá para quê? Para se aproximar de Deus, para se relacionar com Deus. Por quê? Porque o medo é um espírito que atua por causa do pecado, por causa do erro, por causa das falhas que nós cometemos. Por isso que ele não procede do Senhor. Vocês estão me entendendo? Amém? Mas quando nós entendemos a verdade do perdão pela graça, a Bíblia diz que todo medo se vai. Lá em 1 João capítulo de número 4, João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga assim comigo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Presta atenção, João fala aqui, lá em 1 João capítulo de número 4, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Abra lá, João 4, 18. Primeiro. 1 João 4, 18. Diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então presta atenção, o que lança fora o medo, irmãos? O que lança fora o medo? O perfeito amor. É isso que João diz, pode grifar para mim? O perfeito amor é que lança fora o medo. Ao ler isso, o que você imagina? Que tipo de amor é esse que você imagina? Deixa eu te falar, esse perfeito amor que João se refere, que tem o poder de remover, né, exaurir o medo de nossas vidas, não é o seu amor. Não é o seu amor para com Deus. Não, por quê? Porque o seu amor para com Deus não é perfeito. Pelo contrário, o seu amor para com Deus é um amor cheio de defeitos, cheio de limitações. O seu amor para com Deus é um amor flutuante, inconstante. Tem dias que você acorda amando a Deus profundamente. Você acorda numa fome, numa sede de Deus. Qualquer hino, qualquer música que você ouve no rádio, no som, você já se quebranta, você já chora, né? Já é motivo para você louvar, para você engrandecer a Deus. Por quê? Porque naquele dia você acordou amando a Deus. Mas tem dia, meu irmão, que nada te toca. Não é verdade? Nada te toca. Chama você para orar, não estou afim não. Coloca o mesmo hino espiritual que você ouviu ontem, que te tocou, que quebrantou o seu coração, né? E parece que nada acontece. Por que isso, irmão? Porque esse é o seu amor para com Deus. É inconstante, é
dourado, ok? Está lá no céu. Mas tem dia, meu irmão, que não passa nem do teto, nem do meio-fio, né? Esse é o amor do homem para com Deus. Então, qual é o perfeito amor aqui que João se refere? É o amor dele por você. É o amor de Deus pelo homem. Porque o amor de Deus pelo homem é um amor genuíno, perfeito, constante. Estão me entendendo? Ele nunca muda, ele é sempre constante. Ele nunca diminui, pelo contrário, só aumenta. Então esse perfeito amor, né, que João refere aqui é o amor dele por você. É o amor de Deus pelo homem. E a promessa é o seguinte: que o perfeito amor, o amor de Deus é que lança fora todo medo que talvez há no nosso coração, que talvez exista no nosso coração. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Dessa forma, eu gostaria nessa noite de usar Pedro, o apóstolo Pedro, como exemplo de alguém que teve 2 encontros com o Senhor. Nesses 2 encontros houve uma pesca miraculosa, e em cada um deles Pedro ele mostrou uma atitude diferente para com o Senhor Jesus. Eu diria que Pedro ele teve um encontro antes da graça e ele teve um encontro depois da graça. Nós vamos ver cada um deles para sermos libertos de todo medo de nos encontrarmos com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Amém? Então, eu quero falar de Pedro nesse encontro antes da graça. Você sabe, o encontro de Pedro com o Senhor na ocasião da pesca maravilhosa não foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, narrado nas Escrituras, citado, nos Evangelhos. Não. Pelo contrário, esse já tinha sido talvez o 3º encontro, 4º encontro de Pedro com o Senhor, quando aconteceu aquela pesca maravilhosa. Porque o primeiro encontro que a Bíblia cita, de Pedro com Jesus, foi no dia que André, seu irmão, apresenta Pedro para Jesus. André chega para Pedro e fala: Pedro, nós encontramos o Messias. E aí a Bíblia diz que André, o seu irmão, pega Pedro, que naquela ocasião era chamado também de Simão, certo? Leva ele até Jesus, e ali naquele momento Pedro e Jesus têm o primeiro encontro. E a Bíblia diz que quando Jesus põe os olhos em Pedro, ele diz o seguinte para Pedro: olha, você é Simão, filho de Jonas, mas a partir de agora você será chamado de Cefas, que em aramaico significa pedra. Essa então foi a primeira vez que Pedro viu a Jesus. Mas por alguma razão desconhecida, depois desse encontro, Pedro desaparece. Não há nada que fala que Pedro continuou andando com Jesus, Pedro continuou seguindo a Jesus depois daquele primeiro encontro. Não, ele desaparece literalmente. E aí, Pedro, a Bíblia diz que ele volta a pescar, e em seguida ele se encontra com o Senhor mais uma vez. Depois desse fato ter acontecido, passa um tempo, um intervalo de tempo muito grande, e aí Pedro novamente se encontra com o Senhor mais uma vez. E nessa ocasião, Pedro ainda não conhecia bem o Senhor. E aí a Bíblia diz que nesse encontro, Pedro pescou a noite inteira e não tinha pegado nada. Não tinha pegado nem um peixe. Não foi como lá no capítulo de número 21 de João, quando ele pescou muitos peixes. Então nessa ocasião aqui ele não tinha pescado nada, ele não tinha pegado nada. Ele trabalhou a noite inteira, mas não conseguiu pescar nada. Eu queria ler esse texto com você, Lucas capítulo 5, verso de número 1. Lucas 5, verso 1 até o verso 8, que diz assim: aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago.
Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, presta atenção, Jesus está pregando à beira-mar, para uma multidão numerosa, grande. E aí ele entra no barco de Pedro, ele transforma o barco de Pedro em um tipo de púlpito, para pregar para aquela multidão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim. Por quê, irmãos? Porque sou pecador. Retira-te de mim, porque sou pecador. Então, esse é o contexto. Talvez a segunda, o terceiro encontro que Pedro teve com Jesus. Pedro estava pescando, pescou a noite inteira. Jesus estava pregando ali para uma multidão, exatamente naquele mesmo lugar, próximo daquele lugar onde Pedro estava pescando. Em algum momento Jesus pede o barco de Pedro emprestado, para que Jesus pudesse usá-lo como um tipo de púlpito. Jesus termina o seu sermão, sua pregação, pede no final para Pedro lançar as redes novamente. E aí, meu irmão, algo miraculoso acontece. A Bíblia diz que ele pega tanto peixe, mas tanto peixe, que quase que o barco de Pedro vai a pique. Olha que coisa. Mas o interessante é que a postura de Pedro, a reação de Pedro é inesperada, é estranha. Porque depois de Pedro ter desfrutado, ter presenciado um acontecimento miraculoso, ele pede para que o Senhor afaste-se dele. Ele fica com medo do Senhor e pede: Senhor, afaste-se de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. Porque eu sou um pecador. Sabe, irmãos, uma crítica frequente, que nós ouvimos é que falar para as pessoas a respeito do amor de Deus não é muito bom. Muitos cristãos, muitos pastores, muitas igrejas criticam as nossas mensagens, porque eles pensam que as nossas mensagens são muito light. Falar só sobre o amor, sobre a graça de Deus, não vai produzir efeito na vida das pessoas, não vai produzir transformação, não vai libertar as pessoas do pecado. E constantemente essas pessoas, elas se levantam para nos confrontar, dizendo que a nossa mensagem é leite, é uma comida leve, que deveríamos dar uma comida mais sólida para as pessoas. Elas dizem que é importante também falarmos sobre a santidade, é importante também nós pregarmos sermões que tratam a respeito da obediência, de uma vida totalmente consagrada a Deus. Constantemente, igrejas nos acusam disso, porque nós ministramos sempre a respeito da graça e do amor do Senhor. E eu vou dizer algo aqui para os irmãos essa noite. É muito importante sim nós ministrarmos sermões, mensagens que falam da importância de sermos santos, de sermos obedientes, de termos uma vida consagrada ao Senhor. Mas acredite em mim, essas mensagens, esses sermões, eles não devem ser a raiz. Eles não devem ser a coluna principal da nossa edificação. Por quê, irmãos? Porque não é isso que transforma, não é isso que liberta, não é isso que muda a natureza do homem. O que transforma a natureza do homem, o que transforma e quebranta o coração do homem é falar do amor e da graça do Senhor. Você está me entendendo? É lógico que é importante falarmos de santidade, é lógico que é importante falarmos de obediência na vida da igreja, é lógico que é importante, mas acredite, nós não podemos inverter as coisas. Por quê? Porque essas coisas
resultado de entendermos o quanto nós somos amados por Ele. Quanto mais você entende, vive consciente do amor dele por você, é inevitável, mais você vai querer obedecê-lo, mais você vai querer andar em santidade, mais você vai querer fazer a vontade dele. Os irmãos estão me entendendo? Então por que Pedro teve essa reação? Por que, irmãos? Porque naquele momento, o encontro que Pedro estava tendo não era com o amor do Senhor. Depois daquele acontecimento miraculoso, Pedro estava tendo um encontro com a graça do Senhor. Não, ele estava tendo um encontro com a santidade de Deus. Ele estava tendo um encontro com a santidade de Deus. E aí, quando ele viu a santidade de Deus, a introspecção se manifestou. Ele começou a ver o tanto que ele era errado, o tanto que ele era pecador, o tanto que ele era falho. A consciência de pecado, de culpa, de condenação começou a aflorar no coração dele. E aí qual foi a reação dele? Senhor, por favor, afaste-se de mim. Eu sou pecador, eu não sou digno do Senhor. Presta atenção, irmãos. Deus, Ele quer que primeiro você tenha um encontro com a graça dEle, com o amor dEle. Ele não quer que você tenha primeiro um encontro com a santidade dEle. Por quê? Porque se você tiver primeiro um encontro com a santidade dEle, é inevitável, a introspecção vai se manifestar. A consciência de culpa, de condenação, de pecado, vai florescer em você. E em vez de você ganhar fé para se aproximar de Deus, qual o sentimento que vai aflorar dentro de você? De medo, de condenação. E aí no final você vai ser igual Pedro: Senhor, afaste-se de mim, eu sou pecador, eu sou cheio de falhas, o Senhor é muito santo, o seu padrão é muito elevado, eu não consigo, eu sou extremamente limitado. Você está me entendendo? Amém? É lógico que Deus é santo, a Bíblia fala, Deus é santo, Ele é santo, santo e santo, né? Os anjos dizem isso continuamente, sem parar. Os querubins, os serafins declaram isso, a santidade do Senhor, constantemente, continuamente. Por quê? Porque Ele é santo. Mas deixa eu falar algo aqui para você. Deus não quer que você viva consciente da santidade dEle. Por quê? Porque se você andar consciente da santidade dEle, você vai em algum momento cair na consciência de culpa, de erro, de pecado. Você não vai ganhar fé para se aproximar dEle. A vontade dEle é que você ande consciente do amor dEle por você. Entendeu? Que apesar de tudo, apesar das suas limitações, apesar dos seus erros, Ele continua te amando, Ele continua acreditando em você. E aí, meu irmão, quando você anda consciente disso, consciente dessas verdades, você ganha fé no seu coração, você ganha ousadia no seu coração para buscar a Deus, para se aproximar de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Esse foi o primeiro encontro de Pedro com o Senhor, mas foi um encontro antes da graça. Por quê? Porque o que ele viu nesse primeiro encontro foi apenas a santidade. Quando você viu muita santidade do Senhor, é inevitável, a introspecção virá. O sentimento de culpa, de condenação, de desqualificação, de limitação se manifestará. Você não vai ganhar fé para se relacionar com Deus. Por isso essa não é a vontade de Deus para você. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém. Depois disso nós temos o segundo encontro, né, que é o encontro com o Senhor depois da graça. Lá em João, capítulo de número 21, abre lá, João 21. João 21, vamos ler do verso 1 até o verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Presta atenção. O texto diz que durante toda a noite aqueles homens não conseguiram pescar nada. Sabe, irmãos, essa talvez seja a condição de muitos irmãos aqui nessa noite, de muitas pessoas aqui nessa noite. Você tem trabalhado muito, você tem investido muito, você tem se doado muito,
você tem se entregado muito, mas você não consegue ver nenhum resultado. Você não consegue colher nenhum fruto. Eu sei que isso é terrível. É desanimador. É terrível quando nós trabalhamos muito e não nos sobra nada. É terrível quando você dá o melhor de si, dá o melhor que você poderia dar, e no final você não vê resultados. É inevitável, você fica decepcionado. Mas vamos ver algo sobre o Senhor Jesus aqui, que pode talvez mudar a sua história, pode mudar toda a sua vida nessa noite. Amém? Lá no verso 4, ainda no capítulo 21, o texto continua dizendo: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Presta atenção, na primeira pesca, o que tinha acontecido, irmãos? Eles não tinham pescado, certo? Nada, certo? No final, eles pescaram. Mas qual foi a reação de Pedro? Senhor, afaste-se de mim, eu sou pecador. Ele teve medo de Deus, ele teve medo de Jesus. Mas aqui você vai ver que tudo muda. A reação de Pedro é diferente. É muito interessante, irmãos, porque na palavra de Deus nada é por acaso, nada. Tudo que está escrito ali está escrito para a nossa edificação. Tudo, cada número, cada alegoria, cada símbolo, cada declaração profética, tudo que está escrito ali serve para a nossa edificação. O interessante porque aqui nesse texto, o lado direito é mencionado por Jesus. Jesus poderia ter muito bem falado para Pedro lançar as redes do lado esquerdo, mas ele falou para Pedro lançar do lado direito. Por quê, irmãos? Porque o lado direito simboliza algo, tipifica algo. Na Bíblia, a mão direita, para quem não sabe, é o lado da bênção do primogênito. O lado direito é justamente o lugar onde fica o favor. O lado direito na Bíblia é justamente o lugar onde habita a justiça. Então todo o nosso trabalho, toda a nossa edificação, ela é feita confiada na justiça de Cristo. Então tudo que você for fizer, tudo que você for edificar, você deve edificar, você deve fazer confiado na graça. Você deve edificar, você deve fazer confiado no favor de Deus. Por quê? Porque se você edifica qualquer obra, edifica qualquer coisa que não foi edificado nesse lugar onde flui o favor, onde flui a graça, infelizmente você não terá resultados. Você está me entendendo? Então procure o tempo todo achar onde mora o favor, onde habita o favor, onde habita a graça de Deus. Por quê? Porque se você encontrar esse lugar onde flui o favor, você pode ter certeza, se você entrar ali, esse favor vai alcançar você. Você será tremendamente abençoado. Amém? Foi por isso que Jesus falou para Pedro, lançar as redes do lado direito. Por quê? Porque era daquele lado que vivia, que ficava o favor. E aí, no momento em que Pedro percebeu que era o Senhor, o que acontece? A Bíblia diz que ele se vestiu, ele saltou na água e nadou de maneira apressada em direção a Jesus. No primeiro encontro, na primeira pesca, Pedro falou para Jesus se afastar dele. Mas esse segundo encontro, quando Pedro percebeu que era Jesus, ele tem uma reação diferente. Ele se veste, se lança na água e nada, com muita força, apressado. Para quê? Para se encontrar com o Senhor. Por que isso, irmãos?
Por que essa reação de Pedro foi diferente da primeira? Porque aqui ele tinha visto a graça de Deus. Aqui ele tinha acabado de ter um encontro com a graça, com o favor imerecido de Deus. Vocês estão entendendo? Como assim, pastor? Porque antes desse fato acontecer, outros fatos aconteceram com Pedro. Antes desse episódio acontecer aqui, nesse texto de João, capítulo de número 21, outros episódios envolvendo Pedro e Jesus aconteceram, inclusive o mais terrível de todos. Qual, pastor? O dia que Pedro negou Jesus 3 vezes. Você sabe, você conhece a história, né? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Quero que você abra sua Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo de número 22, verso 31. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha, esse fato aqui aconteceu antes do fato que eu acabei de narrar para você. Nessa outra pesca, onde Pedro pula na água e nada, muito apressado, querendo se encontrar com Jesus. Está contextualizado para os irmãos? Bem contextualizado? Amém? Vamos continuar lendo aqui. Eu, porém, Pedro, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Interessante, irmãos, porque Jesus sabia, aqui, nesse momento, que Pedro iria traí-lo. Mas qual que é a oração que Jesus faz por Pedro? É para que Pedro não pudesse cair em pecado? É para que Pedro pudesse ser livrado, de negar Jesus? Não. Qual que é a oração que Jesus faz para Pedro? Para que Deus pudesse o que, irmãos? Para que a fé dele não viesse a se desfalecer. Por que Jesus não orou para que Pedro pudesse ser livrado do pecado? Porque Jesus sabe, irmãos, que nós somos homens, nós somos seres humanos. Enquanto nós vivermos nesse mundo caído, enquanto nós estivermos vivendo dentro dessa natureza caída de Adão, do pecado, é inevitável. Você vai pecar, você vai errar, você vai falhar contra Deus. Mas a oração do Senhor, tanto para Pedro como para você também, é que mesmo você caindo em pecado 1, 2, 10, 300, 1.000, 400 milhões de vezes, você não desanime, você não retroceda, você não desista. Você está me entendendo? Porque Deus sabe que enquanto você estiver vivendo esse mundo caído, tendo essa natureza caída que você tem, enquanto você não receber o corpo glorificado, o pecado ele vai ser sempre iminente sobre a sua vida. Você está me entendendo? Mas a oração de Deus é para que, mesmo você caindo em pecado, errando muitas e muitas vezes, a sua fé não desfaleça, você não desanime, você não desista do Senhor. Vocês não estão me entendendo? Amém. E aí ele continua. Ele, porém, respondeu, olha a resposta de Pedro ao Senhor: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Eita, forte isso, hein? Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Meu Deus, foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro quis se mostrar tão espiritual, tão homem de Deus. Pedro quis mostrar para Jesus, para os seus discípulos que estavam ali sentados, naquele lugar, naquela mesa, compartilhando a ceia do Senhor, que ele era um homem
diferente dos demais, ele era completamente comprometido, ele conseguia na força do seu braço servir a Deus, amar a Deus, ser obediente ao Senhor, mas infelizmente, o nosso amor para com o Senhor é imperfeito, é limitado. Nós não conseguimos, irmãos, nós não conseguimos fazer nada que seja agradável para o Senhor. Se não for pela graça, pela misericórdia de Jesus, nós não conseguimos. É por isso que é tão importante você depender do sangue. Para tudo você aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Por quê? Porque é o sangue que te recomenda diante de Deus. As suas boas obras, elas não te recomendam diante de Deus. Aquilo que você faz, não te recomendam diante de Deus. A Bíblia fala que a nossa obediência, as nossas boas obras, elas são comparadas a trapos de imundície. Elas não têm valor nenhum. Você está me entendendo? Então o que tem valor para Deus? O sangue. O sangue de Jesus. Quando você aplica ele em sua vida, quando você vive consciente dele, então esse sangue te recomenda diante do Senhor. Amém. Amém. Pedro, ele teve que, infelizmente, ser envergonhado, passar por toda essa situação constrangedora de negar Jesus. Para quê? Para mostrar para Pedro que ele, na força do braço dele, ele não conseguia amar ao Senhor. No amor próprio dele, ele não conseguia obedecer, se sujeitar aos padrões de Deus. Você está me entendendo? Amém? É só pelo sangue, é só pela graça, é só pelo favor imerecido que nós conseguimos agradar ao Senhor, que nós conseguimos amar a Deus. É por isso que você precisa orar todos os dias: Deus, me dê graça, me dê favor, para que eu consiga amá-lo, para que eu consiga obedecer, porque por mim mesmo eu não consigo. Tem dias que eu quero, mas tem dia que eu não quero. Tem dia que eu tenho uma disposição imensa para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, mas tem dia que eu não quero nem saber de Bíblia, nem de nada. Você precisa da graça, meu irmão. Seja honesto, Pedro não foi honesto, e a justiça própria veio, e no final ele foi extremamente envergonhado. Mas se você for honesto diante de Deus, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar favor. Amém, irmãos? Mas sabe o que é interessante? É porque mesmo Pedro errando, mesmo Pedro negando a Jesus, Jesus não desistiu dele. É porque isso que acontece. Jesus é bom. Jesus é tão bom que Ele te dá a oportunidade de você se redimir, de você reparar o dano que você mesmo provocou. Isso é o amor do Senhor. A Bíblia diz, eu não vou entrar agora no texto, porque não dá tempo, mas a Bíblia diz que depois que Pedro nega Jesus, ele aparece para Pedro e pergunta para Pedro por 3 vezes também: Pedro, você me ama? E por 3 vezes, qual que é a resposta de Pedro? Eu te amo. Por que foi 3 vezes, irmãos, que Jesus perguntou para Pedro se ele amava Jesus? Por quê? Porque tinha sido 3 vezes que Pedro tinha negado Jesus. É porque quando você peca, quando você erra, Deus te dá a oportunidade de você se redimir, de você reparar a sua falha, o seu dano que você causou. Por que Ele faz isso? Porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Você está me entendendo? Ele sempre te dá a oportunidade, o direito de você se redimir, de se retratar, porque Deus é amor, Ele é o próprio amor. Amém? Não é porque você então viver com essa consciência de culpa, de dívida, de condenação. Não há motivos, porque em todo tempo o Senhor vem, cerca você e prova o quanto você é amado, o quanto você foi perdoado. Você está me entendendo? Amém. Amém? Você precisa crer nessa verdade. Mas o fato é que depois então que Pedro tem esse encontro com Jesus, eu já estou encerrando, a Bíblia diz que nesse encontro Pedro vem e se joga naquela água e nada, porque ele queria de maneira rápida se encontrar com o Senhor.
Na primeira vez ele pediu: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Mas agora ele queria estar com Jesus o mais rápido possível. Por que isso, irmãos? Porque ali naquele momento, Pedro, ele conhecia a graça de Deus. Ele conheceu, ele teve revelação do favor imerecido de Deus. Pedro, quando ele viu Jesus chamando por ele deve pensar: meu Deus, eu acabei de negar esse homem por 3 vezes, e mesmo assim ele vem até mim de novo. Isso é muita graça, isso é muito amor. Aí foi inevitável, meu irmão, Pedro se jogou naquela água e foi ter com Jesus. Sabe, essa é a vontade de Deus para mim e para você, que você tenha revelação do quanto você é amado, do quanto você foi perdoado. Por quê? Porque quanto mais você andar consciente disso, mais você vai querer estar próximo do Senhor, mais você vai ganhar fé. Para quê? Para buscar ao Senhor, para estar na presença de Deus. É inevitável, irmãos, a pessoa que anda consciente do amor do Senhor, vive diariamente consciente do amor do Pai, ela vai querer o tempo todo estar na presença do Pai. Ela vai querer o tempo todo gastar tempo com a presença do Pai. Agora, a pessoa que vive o tempo todo com consciência de falha, de pecado, de culpa, de condenação, vai fazer igual o Pedro fez na primeira cena, no primeiro encontro: Senhor, afaste-se de mim, eu não sou digno de ter a sua presença. Sabe, é importante nós falarmos de santidade na igreja, é importante nós falarmos de consagração, de obediência na igreja, mas é mais importante ainda nós falarmos para as pessoas que elas são amadas, que elas são amadas, que Deus quer mudar a história delas, que Deus quer transformar o curso da vida delas. Eu não estou aqui para te condenar, irmãos, até porque Jesus não te condena. Jesus, o Senhor, Ele condenou o seu Filho para quê? Para que a condenação fosse retirada da sua vida, para que hoje você pudesse ser livre. Então quem sou eu para subir aqui nesse palco e trazer sermões, mensagens que só condenam você, que só levam você a ter consciência de culpa, de condenação? Quem sou eu? Jesus não fez isso, o Pai não faz isso. Sabe, a minha oração, o meu anseio nesses dias é para que você a cada manhã, quando acordar, acorde com essa sensação, com esse sentimento, com esse Espírito falando ao seu coração, ao seu ouvido, de que você é muito amado. Você é muito amado. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Para me encerrar, pode subir aqui, Risa. É porque você conhece a história, eu não vou entrar em detalhes. Mesmo Pedro ter negado Jesus 3 vezes, no final, Pedro recebe a maior responsabilidade, a maior função que todos os outros discípulos receberam. Pedro foi constituído coluna da igreja, a base da igreja, o principal fundamento da igreja. A igreja, a Bíblia diz que ela está edificada sobre Pedro. Percebe? Alguém que tinha acabado de negar Jesus foi escolhido para ser a principal coluna do propósito de Deus. Eu te pergunto, será que você teria coragem de fazer isso? Você conhece, você tem um amigo, e esse amigo te nega 3 vezes, te abandona, fala mal de você, quebra o pau de você. Qual seria a sua reação, será? Será que no final você iria até ele e confiaria nas mãos dele um cargo tão importante, uma função tão importante? Certamente não. Você vai ficar com o pé atrás com ele, você vai ficar mais desconfiado dele. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, seja honesto. Sim. Por que, irmãos? Porque é ruim ser traído, não é verdade? É ruim ser abandonado. Mas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com Jesus. Pedro traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Mas no final Jesus estava lá, constituindo Pedro como o principal fundamento do seu propósito e da sua vontade. Por que isso acontece, irmãos? Porque Deus é amor. Porque Deus nos ama de maneira incondicional.
Ele nos ama. Ele nos ama. O amor dele não está condicionado naquilo que você faz ou deixa de fazer a ele, não. O amor dele está condicionado no sangue que foi derramado na cruz em seu favor, por você. Você está me entendendo? E a vontade de Deus é que você ande consciente disso todos os dias, que você viva consciente desse amor todos os dias. Porque quanto mais você entender que você é amado, você foi perdoado, você se tornou justiça de Deus, mais fé, mais ousadia, mais confiança você vai ganhar. Para quê? Para se relacionar com o Pai. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós precisamos entrar no Santo dos Santos com ousadia, com confiança, com a certeza de que Ele vai nos receber. Mas presta atenção, só entra no Santo dos Santos nessa condição, com ousadia, com confiança, quem sabe que é amado, quem entendeu que foi definitivamente perdoado, que ainda anda com consciência de pecado, de culpa, de dívida. Ele não tem fé, ele não tem ousadia, ele não tem ânimo, ele não tem alegria para se relacionar com Deus. Porque tudo que ele vê é falha, é pecado, é erros, e aí ele não tem ânimo nenhum para servir ao Senhor. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, eu sei que parece que eu estou chovendo no olhado, mas é isso mesmo, porque a palavra de Deus ela nunca se torna obsoleta, antiquada, ela nunca perde o seu efeito. Eu estou aqui para mais uma vez afirmar para você: você é amado. Você é amado. Esse é o centro do Evangelho, meu irmão. Essa é a verdade mais poderosa que há na palavra de Deus, de que nós somos amados apesar de nós. E a vontade de Deus é que você tenha revelação disso, ande consciente disso. Você vai ganhar fé para se relacionar com Ele. Você vai ganhar fé para, com ousadia e confiança, entrar na presença dEle. E quando você fizer isso, favor vai se acrescentar na sua vida, graça será multiplicada sobre a sua vida. Sabe, meus irmãos, quem sabe que amado não tem nada, quem sabe que amado não tem medo de nada. Ele pode ficar sozinho, as pessoas podem abandonar ele, as pessoas podem trair ele, mas porque ele sabe que é amado, ele sabe que ele tem um Pai que ama ele não desiste, ele não retrocede, só porque ele entendeu o amor de Deus, ele teve revelação do amor do Pai. Sabe, irmãos, esses dias eu tenho procurado praticar isso, e é incrível porque quanto mais eu ando consciente do amor do Senhor, mais fé, mais ousadia tem sido acrescentado no meu coração. O medo vai embora, as preocupações vão embora, o que permanece é a confiança, é a esperança de dias melhores. Quero que você fique de pé onde você está. Eu não sei o que você está passando esses dias, mas eu sei que quem sabe que é amado não teme o que o mal pode fazer contra ele. Eu quero que você ore e declare isso. Você vai profetizar a Deus. Abre os meus olhos nessa noite, dá-me ouvidos espirituais, um coração espiritual para receber essa palavra. Você vai falar isso para o Senhor. Fala: Deus, eu quero entender hoje, definitivamente, por revelação, de que o seu amor por mim é permanente, é contínuo, é incondicional. Você vai orar, talvez você chegou aqui duvidando desse amor. Por quê? Porque você chegou aqui com consciência de erros, de pecado, de dívida, de falhas na sua vida. Mas hoje Deus quer que você saia daqui com a consciência do amor dele por você, com a revelação de que você é muito amado por ele. E todo medo, toda angústia que talvez tenha te angustiado, tem sugado as suas forças, esse espírito ele vai embora da sua vida para sempre, no nome de Jesus. Com os seus olhos fechados, coloca a mão no seu coração e começa a declarar isso. Fala: Senhor, me dê olhos espirituais. Fala: Senhor, eu quero com revelação compreender a sua graça, compreender o quanto eu sou amado, compreender
resultados poderosos na minha vida. Sabe? Todas as manhãs quando eu acordo, a primeira coisa que eu digo, antes de fazer um carinho com minha esposa, dizer que eu amo, antes de fazer qualquer outra coisa, ou falar qualquer outra coisa, a primeira coisa que eu digo é: eu sou amado. Eu sou amado. Apesar de mim, eu sou amado. Isso tem produzido efeitos poderosos na minha vida, cada área, cada aspecto da minha vida. Eu quero compartilhar esse segredo com você. A partir de hoje, a partir de amanhã, pela manhã, quando você acordar, que todos os dias da sua vida você diga: eu sou amado. Eu sou amado. Eu estou debaixo da graça e do favor imerecido. Não depende de mim. Não, depende dele. Ele é o amor. Eu tenho certeza que isso vai produzir efeitos poderosos em sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Antes de você ir embora, declare isso sobre a vida da pessoa do seu lado. Fala para você, amado. Não esqueça disso. Amém? Uma semana abençoada para você. Quinta-feira nós estaremos juntos no prédio do Jardim Santana, em nossa oração. Queria muito contar com a presença, a participação de